E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pérez Cardoso, professor de matemática. Vocês estão no meu canal Matemática é 10 e hoje a gente está iniciando a nossa primeira aula do semestre. Vocês começam comigo aqui, né, com a matemática. Hoje a gente vai começar nesse assunto aqui, ó, conjuntos. A gente vai bem tranquilo, devagar, tá bom? Então, depois da minha vinheta, a gente começa. Então vamos lá, galera. Então hoje, como nossa primeira aula, eu vou definir algumas coisinhas com vocês sobre conjuntos e tudo, e depois eu vou deixar uma atividade, que vai ser a primeira atividade que vocês têm que me entregar, tá? Que a gente vai compondo as notas, ok? Valeu? Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, a gente vai ver aqui a noção básica de conjunto, né? Então, o que é um conjunto, né? Então, quando a gente fala a palavra conjunto, a gente tem essa noção de reunir, né? Principalmente reunir pessoas, né? Aqui tem alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Então, conjunto dos times de futebol para os quais os alunos de uma turma torcem, por exemplo, né? Aqui tem uns times aqui que não tem nada a ver com o que a gente, né? Então, Ceilândia, Brasiliense, Gama, Goiás, Flamengo, Corinthians. Mas o conjunto não é só de pessoas, tá? Conjunto pode ser de qualquer coisa, de frutas, de cores, de números, de letras, de palavras, qualquer reunião de alguma coisa, ou às vezes até tem aquela noção de não ter nada, né? Também a gente chama de conjunto também, conjunto vazio, né? Então isso é uma representação de um conjunto, é o que vem a ser esse conjunto, essa noção, beleza? Até aqui tranquilo? Então vamos lá. Ó, outra aqui, ó. Conjunto dos números pares, igual eu falei, 0, 2, 4, 6, 8, né? Então, isso é importante, né? Conjunto dos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, tá? Dos números inteiros ímpares, né? Aí, positivos, tá? Então, assim que a gente vai construindo um conjunto de coisas, esse conjunto de coisas que a gente vai estudar. Aqui também tem outro exemplo aqui, que é o conjunto dos dias da semana, né? Que que uma pessoa pode praticar natação, coisa que é segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, né? Então, também é um conjunto. Então, como vocês já viram, a gente pode montar conjunto de qualquer maneira, tá? Do que você quiser, você pode montar um conjunto, beleza? A gente vai estudar aqui os elementos de um conjunto. Vamos supor o seguinte, ó, o conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 5 e 10. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, esse conjunto A, vamos escrever aqui, ó. Esse conjunto A aqui, ó, ele está sendo formado por esses elementos aqui. 1, 2, 5 e 10. A gente usa esse símbolo aqui, que é o símbolo de pertence, quando eu estou comparando um elemento, no caso do número 1, né? O número 1 aqui é um elemento, escrevendo aqui, um elemento com um conjunto. Toda vez que eu estou comparando elemento com conjunto, a gente usa esse símbolo, o símbolo de pertence. Então, nesse primeiro aqui está dizendo ó, que o 1 pertence a esse conjunto A, que esse conjunto A é formado por 1, 2, 5 e 10. Em compensação, aqui embaixo, ó, o número 3, o símbolo está cortado, né? Se ele está cortado, então é não pertence. Então, 3 não pertence ao conjunto A. Então, tanto o símbolo de pertence como não pertence, eu só posso usar para comparar elemento com conjunto. Não posso usar para outra coisa. Então, quando eu estou comparando elemento com conjunto, eu uso esse tipo de coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que esse é o A, que ele deu aqui, ó. A gente costuma representar conjunto entre chaves, tá? Isso é uma maneira. Não é a única, mas é uma delas. Então, esse aqui é o conjunto que ele falou. A gente vai falar nisso agora, tá? Vamos supor um outro conjunto, que eu vou chamar de B. Eu vou supor que esse conjunto B tem os elementos 1 e 2. Se eu falar para vocês que o conjunto B pertence ao conjunto A, você vai me dizer que é falso. É falso, professor. Por que é falso? Porque você acabou de nos falar que eu só posso usar esse símbolo aqui quando eu estou comparando um elemento com um conjunto.
né? Aqui eu estou comparando dois conjuntos, o B, que é um conjunto, e o A, que também é um conjunto. O problema aqui não é pertencer ou você colocar o não pertencer. Está errado os dois símbolos ficam errados, porque eu só posso usar esses símbolos aqui quando eu estou comparando elemento com conjunto. Como são dois conjuntos, eu não posso usar, tá bom? Então fica essa dica aí. Eu só posso comparar elemento com conjunto usando esses dois símbolos, o pertence e o não pertence. Quando é conjunto com conjunto é uma outra história, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui ele vai dizer como é que nós vamos representar um conjunto. Ó, o conjunto A, que ele está formando aqui pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9, ele pode ser representado, igual eu coloquei lá no outro, ó, entre chaves, que é uma maneira de se escrever, tá? Outra maneira, considerando uma propriedade. Essa propriedade a gente chama de lei de formação. Olha só o que ele está escrevendo aqui na lei de formação, que esse conjunto A, os elementos dele, que a gente chama de x, são tais que x é um número ímpar menor do que 10, não é? 1, 3, 5, 7, 9, não é um número ímpar menor do que 10? Então, essa aqui é uma outra maneira de representar. A gente chama essa maneira de compreensão. Por que compreensão? Porque você não vê os elementos diretamente, igual você está vendo aqui em cima, ó, nessa outra maneira aqui. Tá? Que é essa maneira que chama-se extensão, de expor os elementos. Essa de baixo aqui chama de compreensão. Por quê? Existe uma lei de formação, ou seja, você faz a leitura de alguma coisa e essa leitura te leva aos elementos. Ele falou, são números ímpares menores que 10. Opa, ímpar menor do que 10. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Então você vê os elementos. Uma terceira maneira, e só existem essas três maneiras de representar conjunto, é o tal do diagrama. Tá? Isso aqui é um diagrama. O que é um diagrama? Diagrama, gente, é você representar os elementos dentro de uma curva fechada simples, tá? Do jeito que está aqui. Ela pode ser oval, retangular, tá? Redondinha, tá? Ela não pode se autocortar. Mas qualquer curva fechada, eu coloco os elementos lá dentro. E essa é uma outra maneira de representar conjunto. Essa maneira é muito usada para resolver problemas. A gente vai passar por isso, tá? Aí na frente. Então tá aí. Essas são as três maneiras de representar um conjunto. Eu posso representar usando a extensão, compreensão e diagrama, tá? A extensão, eu estou vendo os elementos. A compreensão, eu não estou vendo os elementos, eu vejo uma lei de formação que me leva aos elementos. E o diagrama, os elementos estão soltos dentro de uma curva fechada simples. Beleza? Então vamos lá, continuando, peraí, aqui, agora. Igualdade de conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Olha só, dois conjuntos A e B são iguais, tá? A igual a B. Se A tem os mesmos elementos de B. Gente, é muito óbvio isso aqui. Quando é que eu tenho um conjunto é igual ao outro, né? Então, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos. Falar assim, eu tenho um conjunto de 5 elementos, de 5 canetas. Aí eu tenho outro conjunto de 5 lápis. Eles são iguais? Só em quantidade. Mas os conjuntos não são iguais, porque em um eu tenho caneta, no outro eu tenho um lápis. Tá? Então, ele fala, dois conjuntos A e B são iguais, se A tem os mesmos elementos de B. Então, tem que ser os mesmos, tanto em quantidade. Por exemplo, o conjunto A tem os números naturais menores que 5. O conjunto B, os números são 0, 1, 2, 3 e 4. O A é igual a B? Sim, porque os elementos de A, vamos escrever aqui, ó. Os elementos de A, ele está falando que são elementos, números naturais menores que 5. Menor do que 5 eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, é menor do que 5. Eu começo no 0 e vou até o 4. E o B é desse jeito, é 0, 1, 2, 3, 4. Poxa, beleza, então o A é igual a B. Tá? Então, para ser igual, eles têm que ter os mesmos elementos e as mesmas quantidades. Ok? Beleza pura? Tá, continuando na igualdade ainda. Ó. Um exemplo aqui. Ó. Quando um conjunto tem ao menos um elemento diferente dos elementos de outro conjunto, dizendo que os conjuntos são diferentes. É o que eu acabei de falar. Para serem iguais, né, eles têm que ter a mesma quantidade e os mesmos elementos.
Se umzinho só, é isso que ele está falando aqui. Basta um ser diferente, que eles já não são iguais. Tá? Ele a gente escreve, ó, x é diferente de y nesse exemplo aqui. Por quê? O de cima de x tem um 0, depois 2, 3, 4 e vai embora. O de baixo tem um 1, 2, 3, 4, ou seja, eles não são iguais, diferenciando do primeiro elemento aqui. Beleza? Tranquilo até aí? Conjunto é moleza, não é? Fácil demais. Ó, agora é uma definição importante. A gente chama de conjunto universo, e a gente vai representar por essa letra U aqui, ó, muito usado para representar o conjunto universo, o conjunto formado por todos os elementos utilizados em uma situação. Se o meu conjunto são os alunos, estudantes do primeiro ano do EJA noturno, vocês todos aí, né, é o meu conjunto universo, porque o estudo está em cima de vocês. Se eu falar que o conjunto universo agora são os alunos do Colégio Vila Boa, aí eu estou pegando já todas as turmas, esse vai ser meu universo, tá? Então o universo é isso daí. Então olha só, ele deu uma situação aqui, ó, vamos resolver essa equação, tá? Essa equação do universo nos naturais, ela pode ser x igual a 2, porque 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado não é igual a 4, porque é 2 vezes 2, tá? É isso que ele está falando. Isso nos naturais. Se eu for para os inteiros, a gente vai estudar os conjuntos dos números numéricos, tá? No geral. Aqui ele só está citando para você entender um pouco desse trem do universo, tá? Aqui meu universo ele aumentou. Eu estava só nos positivos, quando eu fui para os inteiros eu abri. Porque os inteiros, gente, só dando um spoiler aqui, os negativos também. Além dos positivos, negativos, ainda tem um neutro lá, que é o 0, tá? Então aqui eu já tenho duas soluções. Então meu universo aumentou. É o exemplo que eu dei da sala de vocês. Eu tinha um universo, sala do primeiro ano A, depois eu falei do universo, colégio Vila Boa. Aumentou o universo. Então o universo é isso. É esse conjunto em que a gente está trabalhando, está estudando nesse momento. Esse é o conjunto universo. Outros dois conjuntos principais que a gente tem aí é o conjunto unitário vazio, que ele foge um pouco dessa noção que a gente tem de conjunto. No início, a gente não falou que conjunto é uma reunião de coisas, né? Vamos reunir, juntar ali. O unitário vazio, ele foge um pouco disso, né? O unitário é aquele conjunto que só tem um único elemento, né? A gente não pode nem é chamado de conjunto, mas foge um pouco dessa intuição. E o vazio, né, ele não tem elemento nenhum. E a gente pode representar ele por dois símbolos aqui, ó. Nós podemos usar essa bolinha cortada ou a chave sem nada lá dentro. São essas duas maneiras que eu tenho de representar o conjunto vazio, tá? E o único elemento só vai ter só um único elemento dentro das chaves, tá? Então, outro elemento que ele colocou aqui, ó, x tal que x é um número primo, par e maior do que 5. O número primo, par, maior do que 5 não existe, por isso que ele falou que o conjunto é vazio. Só dando um spoiler também, a gente vai estudar sobre isso. Números primos são números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E o único número primo par que tem é o 2. Quando ele falou que é maior do que 5, não existe nenhum número primo par maior do que 2, tá? Ou seja, maior do que 5 ele colocou aqui. O 2 é o único, acabou. É só o 2 que é, tá? Mas isso é só um spoiler, tá? Então isso é o conjunto unitário e conjunto vazio. Fechou? Tranquilo, né? Tá fácil demais. Ó, a gente falou muito de conjunto, tem um tal do subconjunto também, que agora a gente começa a usar uns símbolos que vai usar para comparar conjunto com conjunto. Porque para comparar elemento com conjunto, a gente usa o pertence. Mas para comparar conjunto com conjunto, a gente usa esse cara aí, ó. O que está ligado ao subconjunto. O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto também formado a partir de um outro maior. Tá? Por exemplo, igual o comandante e o subcomandante, todos os dois comandam, né? Igual eu falei, conjunto e subconjunto, todos os dois são conjunto. Só que um é menorzinho do que o outro, ou até igual, tá? Menor ou igual, ok? Então, subconjunto é um conjunto criado a partir de um outro, tá? Olha um exemplo aqui, ó. Dizemos que A é subconjunto de B, né, do conjunto B, se somente se todos os elementos de A pertencem a B. Então, se eu pegar aqui ó, o conjunto A, 1, 2, 3, 4, o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o A, que é o conjunto, é um subconjunto, ele é formado do conjunto B. Porque todos os elementos de A, quando eu falo elementos, eu falo, ó, pertence ao conjunto B, todos os elementos. Então, a gente fala que o A
está contido em B. Esse aqui é o símbolo de estar contido. Vamos escrever aqui, ó. Essa ferradura aqui, ó, esse U deitado com a boquinha para a direita, é o famoso está contido. Então, isso aqui é o famoso está contido. Quando eu estou com a boquinha para a esquerda, mesmo o deitado, só que agora a abertura para a esquerda, a gente fala que ele é o contém. Tá? Então, um é o está contido, o outro é o contém. A diferença é a abertura da boca. Tá? Um é para a direita, o outro é para a esquerda. Então, quando ele falou aqui, o A está contido em B, é que os elementos de A estão dentro de B. Quando ele fala aqui, ó, B contém o A, ou seja, então os elementos de A estão dentro de B. Então, A está contido, vê bem isso aqui, ó. A está dentro de B, aqui eu estou falando que B contém o A, ou seja, o A está dentro de B também. Só que agora eu falei do menor para o maior e o outro aqui foi o quê? Do maior para o menor, mas sempre o menor dentro dele, ó. Tá? Então, um está contido, o outro contém. Quando eu estou comparando conjunto com conjunto, que é o caso aqui, então eu vou usar esses dois símbolos. Então, conjunto com conjunto, eu só posso usar o contém ou está contido. Ou as suas negações, né? Quando eu corto esse símbolo, tá? Quando eu venho aqui, ó, e corto, eu estou falando que é o não está contido. Quando eu ponho assim e corto, não contém, tá? Vou apagar aqui só para dizer para vocês o que significa o símbolo cortado. Então, esse aqui é o símbolo ideal quando eu vou comparar conjunto com conjunto, ok? Olha só o exemplo aqui, massa, ó. Subconjuntos de um conjunto, ou seja, ele vai comparar. Se um conjunto A não é subconjunto de B, dizemos que A não está contido em B. Então, a gente usa o símbolo cortado, é o que eu citei lá agora. Então, aqui eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 7. Tá aqui, ó, 1, 2, 3 e o 7. Você vê que ele representou o A em forma de diagrama. Olha o B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele aproveitou, ele fez tem um pedaço que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, que é 1, 2 e o 3. E o C, ele colocou que é o 0, ou seja, o C não está encostando em nenhum desses. Tá? Então, de cara, o que ele pode dizer aqui? Ó? Ele pode dizer que o A não está contido em B. Por que o A não está dentro de B? Porque o 7 não está lá dentro. Ó, o C não está contido em B, não está mesmo não. O C tem um 0, o 0 tinha que estar aqui dentro do B, não está? Então, não está. E o C também não está contido em A, ele não está dentro do A, está do lado de fora aqui. Então, esse é o símbolo apropriado para usar quando eu estou comparando conjunto com conjunto. É isso que nós vamos fazer. Fácil, né? Vamos ver aqui, ó. Subconjunto de um conjunto. São apenas algumas observações. 3 observações. Um conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. É uma observação. É uma observação importante, tá, gente? Todo conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Por quê? Olha só, uma noção. Eu vou construir um conjunto A. Estou construindo. Abri a chave. Né? Vou fechar ela aqui. Pronto, eu vou começar a pôr o número aqui dentro. Vocês concordam comigo que nesse momento está vazio? Então o vazio já está lá dentro. Aí eu começo a pôr os elementos. Ó. 1, 2, 3. Aí eu vou pôr nos elementos. Então quando eu vou construir um conjunto, primeiro ele está vazio. Aí eu começo a colocar os elementos. É igual a vocês. Faz com que a sala de aula de vocês é um conjunto. Né? Quando vocês não estão lá, está vazia. Então o vazio já está lá. Por isso que ele fala, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Quando vocês começam a chegar, quando chega o primeiro aluno, eu tenho um conjunto unitário, o primeiro elemento. Né? Aí vai chegando os alunos e vai formando um conjunto maior, ok? Todo conjunto está contido nele mesmo. Isso é óbvio, né? Eu posso dizer aqui então que o conjunto A, que eu vi aqui em cima, ele está contido no próprio A, porque o A tem um próprio, o 1, 2, 3 está dentro do A mesmo, que é 1, 2, 3. Tá? E tem uma outra afirmação importante. E aqui, ó, se A está contido em B e B está contido em A, então só tem uma chance, A igual a B. É uma afirmação, ó, assim, ó, topíssima que a gente precisa pôr na cabeça. Eu escrevi aqui do lado de fora, aqui na lousa, ó. Ele está dizendo o seguinte, o A está dentro do B. É isso que ele está falando. Está falando que tem um conjunto A, vamos pegar aquele lá de cima, 1, 2 e 3. Aqui eu pego o conjunto B. Esse é o conjunto B. Eu posso dizer que o A
está contido em B. Verdadeiro, não é? O A está dentro de B. Ó, um aqui, ó, o 2 aqui, ó, o 3 aqui. Ah, professor, mas está fora de ordem. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Dentro de conjunto, a ordem não é importante, tá? A não ser que eu estou querendo mostrar uma sequência, né? Que é um conjunto infinito e tudo, então eu tenho que pôr em ordem para saber quem é o próximo. Mas se o conjunto é finito, tem fim, termina ali, a ordem não importa, tá? Então aqui o A está dentro de B, o B também está dentro do A, ó, o B está lá dentro do A. Quando isso acontece, o que acontece aqui? O meu A é igual ao B. Então o A é igual ao B nesse ponto. Fechou? Fácil demais. Primeira questão nossa. Dados os conjuntos A, B e C. Classifique cada sentença como verdadeiro ou falso. Só para pôr verdadeiro ou falso. Mais nada. Ó a letra A. O A contém, né? Ó a boquinha aqui, ó. Boquinha para a esquerda. Então, o A contém o C. Vamos ver aqui. O A está aqui. Ele contém o C. O C é o B e o C. Está aqui dentro. O B e o C está dentro do A. Vem aqui, ó. O B e o C está aqui dentro. Tá, olha só. Olha ele aqui. Então, a letra A, ela é, então, verdadeira. Verdadeira, então, a letra A. Olha a letra B. O B não está contido em A. Aí eu vou olhar aqui, ó, o B, está falando que o B, que é o C e o D, ele não está dentro aqui do A. Tá certo? É verdadeiro isso? Se você olhar, olha só, o C e o D. Vou marcar aqui, ó. O C está lá dentro? Tá. O D está aqui dentro? Não. Então ele falou que não está contido em A. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, né? Não está mesmo. Está faltando o D não está aqui dentro. Então ela é, então, verdadeira também. Essa opção aqui, ela é verdadeira. Aí eu vou aqui para a letra C agora, ó. O C, o conjunto C, contém o conjunto A? O conjunto C tem o A dentro dele? Não, né? O C só tem 2 elementos, o A tem 3. Então, a C, então, é falsa questão. Tá? Então, aqui é falsa. E a última, a letra D, ele fala, o C está contido em B. Então, vamos olhar aqui, ó. O C, que é esse aqui, ó, ele está aqui dentro do meu B? Ele está aqui dentro? O B e o C estão aqui dentro? Como vocês podem notar, não, né? Não está aqui dentro. Então, essa alternativa também é falsa. Tá bom? Então, mais uma alternativa falsa. Beleza? Então, ficou 2 verdadeiras e 2 falsas. Ok? Vamos lá? Próximo problema. Mesma coisa, ó. Considerando o conjunto B, dá um exemplo de um conjunto X em cada caso. Então, você vai dar um exemplo. Então, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Então, vou vir aqui. Eu vou pôr uma minha aqui, tá? E vou deixar o restante para vocês depois praticar, ok? Então, a letra B e C vai ficar para vocês praticarem. Então, ele quer um conjunto X, que eu vou criar aqui agora, ó, que está contido em B. Tem que estar dentro de B. O B não é 1, 2, 3? Se eu pôr o X, por exemplo, 1 e 2, pronto. O X está contido em B. Viu como é tranquilo? A B e C vai ficar, então, para vocês. Resposta pessoal aí, né? Dá para a gente criar um monte de conjunto que satisfaz a afirmação. É isso que ele está falando. Tá bom? Fácil, hein, galera? Vamos mais um? O último problema. Ó, esse problema, último não, vamos fazer mais 2, que agora a gente está iniciando aqui um tópico que está até na lista de vocês, que são as operações com conjuntos. A gente começa a operar. A primeira operação que a gente vai ver aqui é a união. E a união ela é bem tranquila, porque o próprio nome fala. União é juntar, está tudo dentro de um lugar só. Então, se eu falo assim, que o conjunto A, ele tem os elementos 2, 3, 5 e 7, aqui ó, 2, 3, 5 e 7. Aqui está representado em forma de diagrama e aqui está em forma de extensão. E o conjunto B tem o 0, 2, 4, 6. Ó, 0, 2, 4, 6. Aí ele quer a união com B. A gente usa esse símbolo aí, ó. É o U, né? A união a gente usa esse U maiúsculo aqui, ó. Boca para cima, né? Esse U é de união. Então, quando eu falo a união com B, é eu pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B e colocar num lugar só. Um detalhe, sem repetir elementos.
Dentro de conjunto não se repete elementos. Se por acaso ele for repetido, ele não é contado, ele não é numerável, tá? Esse elemento, você desconsidera ele. Então, como 2 está tanto no A quanto no B, ele só aparece uma vez, ele não aparece mais de uma vez. Então, está aqui o meu A união com B, são todos os elementos que tem em A e em B. Vamos ver aqui. Exatamente isso daqui. E a última operação, o último tópico dessa primeira aula nossa de hoje é a intersecção, que é o U, né, de união, mas agora com a boca para baixo, ó. Esse é o símbolo que nós vamos usar, tá? Então, dados dois conjuntos A e B, ele aqui representou aqui em cima usando uma compreensão e aqui embaixo ele usou o diagrama. Ele fala que x, tal que x é um número natural menor que 8. Todos os números aqui são menores que 8. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá tudo aqui, ó. A letra B, x é um número natural menor que 10. Menor que 10, então eu tenho o que aqui? Número natural par, né? Aí são os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, menor do que 10. Então paro no 8. O 0, 2, 4, 6 está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E é exatamente isso, é intersecção. Intersecção são os elementos comuns, tá? Então, no caso aqui, a intersecção A com B é o 0, 2, 4 e 6. Se eu voltar lá naquele exemplo nosso da união, qual que é a intersecção aqui? Quais são os elementos em comum? O 2 aqui, ó. O 2 é minha intersecção, que são os elementos em comum. Beleza? Então tá aí, pessoal. Vou encerrar por hoje esse primeiro momento nosso. Agradeço demais da conta. Qualquer coisa, só chamar lá no grupo, pode mandar no privado, ok? Valeu demais da conta. Um abraço e nós encerramos com a minha vinheta.